Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Miguel Ângelo e vamos começar mais uma edição do Melhores Apostas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter de Superlutas, é um entusiasta em apostas online. No programa de hoje vamos falar sobre o UFC Singapura, que, lembrando, desde já acontece no horário alternativo para o público brasileiro. Na luta principal desse evento, teremos Max Holloway enfrentando o zumbi coreano e Taila Santos tem um confronto importantíssimo no peso mosca. O evento inicia às 6 horas da manhã. O Melhores Apostas Superlutas é um oferecimento da Orbet, a casa que patrocina Charles Bronx e Alex Poitin e te oferece mais 3 mil jogos online para você apostar e se divertir. Lembrando sempre, o link da Orbet está no comentário fixado e ao apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 8 anos. Como já virou tradição, antes de falarmos dos destaques do UFC Singapura, vamos ver como o time do Superlutas saiu nas apostas para o UFC 292. Nas sugestões simples para o UFC 292, acertamos 2 em 4 apostas. Gravamos em confronto de menos de um round e meio para Gregor Robocop e Denis Tiuliulin, que pagavam 1,54, e também acertamos em uma luta com mais de 2 rounds e meio para Natália Silva e André Ali. Essa odd entregava 1,49. Na nossa múltipla tudo ia muito bem, mas Sean O'Malley acabou sendo o vilão das nossas apostas. Tínhamos apostado que a luta entre Marlon Vera e Pedro Munhoz duraria os 3 rounds, e nas vitórias simples de Natália Silva, Ian Gary e Aljamain Sterling, a odd pagava 2,84. E Sterling acabou sendo nocauteado e perdendo o cinturão. De qualquer forma, parabéns ao novo campeão dos galos e vamos para a próxima, vida que segue. E agora sim, vamos para os destaques do UFC Singapura. Na luta principal, Max Holloway busca se reaproximar da disputa de cinturão nos penas e mede forças com o zumbi coreano. Em uma revanche entre destaques dos meio pesados, Anthony Smith e Royce Spence se enfrentam por posição no top 10. Em um duelo de strikers, Giga Chikadze e Alex Cáceres lutam por uma posição no top 10 dos penas. O Brasil será representado por Taila Santos, que mede força com Erin Blanchfield. Caso vença, a brasileira pode conquistar a oportunidade de disputar o título dos moscas pela segunda vez. Nos meio médios, Kenan Song será o adversário de Rolando Bedoya, que vai em busca da primeira vitória no UFC. Responsável por colocar fim no segundo reinado de José Aldo no peso pena em 2017, o ex-campeão da categoria Max Holloway quer provar que segue sendo relevante para a divisão. Na caça por uma nova disputa de cinturão, o havaiano medirá força com o veteraníssimo zumbi coreano, em luta que pode aproximar o vencedor de uma nova disputa de título. Fernando Keller, no MMA, o Max Holloway já provou que sua única criptonita é o Alexander Volkanovski. Então, olhando para essa luta principal, qual é o peso dessa luta para a carreira do havaiano? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Ângelo. Cara, para ser bem sincero, eu tenho minhas dúvidas se essa luta tem implicação direta com o futuro ali do cinturão dos pesos pena. Tanto o Max Holloway quanto o zumbi coreano são caras que vêm de surras homéricas contra o campeão Alexander Volkanovski. Então, não sei quão perto eles ficam mesmo com uma boa vitória. Eu acho que essa luta é interessante em outras perspectivas, assim. Se a gente olha o currículo do Max Holloway, seria muito interessante você adicionar o nome do zumbi coreano para a questão de legado mesmo. Para daqui a 20 anos, além de ter 2 vezes lá o José Aldo, de ter Charles do Bronx, de ter Anthony Pettis, de ter Frank Edgar e aí Rodrigues e companhia ilimitada, você ter o nome do zumbi coreano, que é um cara muito respeitado, duríssimo, um veterano realmente da divisão, e é um nome que falta no currículo do Max Holloway. Então acho que é interessante por essa perspectiva, porque o Holloway tá numa situação muito esquisita, né, cara? Onde ele já provou que o Volkanovski é a criptonita dele. Foram 3 lutas com 3 derrotas. Uma a gente pode debater, as outras 2 acho que mais claras, principalmente a última. Foi um vareio ali, uma surra do Volkanovski no Max Holloway. E ao mesmo tempo, ele mostra estar muito acima do restante da divisão, né, cara? Deram a luta do Arnold Allen pra ele, que seria a luta pra ele perder, seria a luta pra ele passar o bastão pra nova geração, e ele não largou o osso, bateu no Arnold Allen, provou que tá numa prateleira própria dele, né? Tá o Volkanovski em uma, ele na outra, e embaixo tá o resto da categoria. Essa situação estranha, não sei se aproxima tanto assim de uma disputa de cinturão, mas acho que em termos de legado, em termos de currículo, essa é uma luta muito importante, tanto para o zumbi, quanto principalmente para o Max Holloway. Max Holloway vem de 3 vitórias nas últimas 4 lutas. Os últimos 8 combates duraram 5 rounds. Nunca foi nocauteado e não é finalizado desde a estreia do UFC em 2012. O zumbi coreano conquistou 14 das 17 vitórias por nocaute ou finalização. Sofreu 4 das 7 derrotas da carreira por nocaute.
vai para a 10ª luta principal consecutiva no UFC. Curiosidades passadas, vamos para a pergunta de sempre. Fernando Keller, quem é favorito para vencer a luta principal desse fim de semana? Essa tá fácil, Miguel. Como a gente pode ver pelas odds apresentadas aí pela Rubet, o Max Holloway é muito favorito para essa luta e acho que é justo. Por mais que sejam caras que tenham chegado ali praticamente juntos ao UFC, acho que o zumbi coreano chegou um ano antes do Holloway, em termos de trajetória no UFC, o Holloway tem até mais lutas do que o zumbi, mas são 5 anos de diferença, né, entre eles, o Holloway 5 anos mais jovem, e mostrando luta após luta que, exceto contra o Alexander Volkanovski, ele ainda tem MMA para bater de frente com qualquer um nessa categoria. O zumbi coreano, se a gente pega as últimas vitórias dele, são 4 vitórias nas últimas 7 lutas, sendo que 2 das últimas vitórias dele são contra caras que já se aposentaram, né? O Dennis Bermudez e o Frank Edgar. É um cara que parece estar em outra rotação comparado ao Max Holloway. O zumbi coreano é muito perigoso, por quê? Porque ele aceita apanhar, faz valer o apelido, né? Não tem esse apelido à toa, é um cara que anda pra frente o tempo inteiro, não importa o quanto bata, ele vai continuar andando pra frente. Tem a mão mais pesada que a do Max Holloway, e tem o chão mais perigoso do que o Max Holloway. Só que ele não tem tanta facilidade em levar a luta pro chão. O wrestling não é exatamente o ponto forte do zumbi, e a defesa de queda é um ponto fortíssimo do Max Holloway. Então essa luta tem tendência a se desenvolver totalmente em pé. Em pé, pra mim, a vantagem é bem clara. Embora eu tenha falado que o maior perigo, a mão mais pesada é do zumbi coreano, acho que em questões técnicas não tem muita disputa. O Max Holloway tem uma das melhores trocações de todo o elenco do UFC, um boxe absurdo, capacidade de chutar, de trocar de base. É um dos caras mais legais de assistir lutar na luta em pé, né? O cara que dá seminário atrás de seminário de luta em pé para os seus adversários. E eu prevejo mais ou menos isso acontecendo. Acho que o Holloway vai controlar essa luta na base do jab, do chute, nunca deixar o zumbi confortável para quem sabe. Ele também não é um cara que, como a gente vê, as últimas 8 lutas do Holloway foram para decisão dos juízes, então não é um cara que tem esse ímpeto nocauteador absurdo. Eu acho que ele vai minando o zumbi coreano até o zumbi não aguentar mais ou até o final do 5º round. Eu prevejo essa luta bem controlada pelo Max Holloway em pé. Sempre tomando cuidado com os contragolpes do zumbi coreano, que é onde ele é mais perigoso. E se a luta for pro chão também, que eu acho que não vai, mas se for, também ter cuidado com o jiu-jitsu do zumbi, que é perigoso. Mas de maneira geral, acho que o Max Holloway é bem favorito para sair com a vitória. E agora vamos tratar de uma das lutas mais importantes do evento. No card principal, a atual número 3 do peso mosca, Erin Blanchfield, dividirá o octógono com Taila Santos, ex-desafiante ao cinturão da divisão. Enquanto a norte-americana, que está invicta no UFC, busca sua primeira disputa pelo título, a brasileira, que é a 4ª colocada, volta um pouco mais de um ano de uma tentativa frustrada de conquistar o cinturão, que na época pertencia à campeã Valentina Shevchenko. Fernando Keller, olhando o retrospecto das duas lutadoras e a posição no ranking delas, quem é favorito para vencer o combate? Bom, Miguel, aqui estamos falando de um verdadeiro lutão. Se eu falei que a luta do Max Holloway com o zumbi coreano não tem necessariamente implicação direta com o título da divisão deles, no caso do peso pena, aqui dá pra dizer que é uma implicação direta. Não dá pra cravar que a vencedora dessa luta vai disputar o título, porque semana que vem a gente tem a Manon Fiorot, que é a número 1 do ranking, pegando a Rose Namajunas, tá vindo da divisão de baixo, ex-campeã. Acho que dessas duas lutas, quem vencer melhor vai disputar o título contra a vencedora ali da revanche entre Valentina Shevchenko e Alexa Grasso. E eu tô dizendo isso tudo pra fugir da resposta de quem é favorita, porque a gente tá falando de uma luta muito complicada de se analisar. A Erin Blanchfield é impressionante. Quem acompanha o Melhores Apostas vai lembrar que pra luta dela contra a Jéssica Batistaca, eu falei que tava cedo demais para ela pegar a Jéssica Batistaca, que tinha que ir com calma com a garota, botei o favoritismo todo para a brasileira e deu no que deu, né? É impressionante o nível dessa garota no chão. A Erin Blanchfield é uma faixa preta que faz jus à faixa preta quando entra no octógono. É impressionante o domínio que ela tem nas costas e no chão como um todo. Mas, além disso, ela mostrou que ela é capaz de se virar na luta em pé com a Jéssica Batistaca, por exemplo. Antes de levar a luta para o chão, ela se virou muito bem contra a brasileira em pé. Então, ela tem uma áurea de campeã, de futura campeã. A Blanchfield fica muito difícil apostar contra ela. O que a Taila Santos fez contra a Valentina Shevchenko é muito impressionante também. Pode ter perdido um pouco de peso, porque a Alexa Grasso foi lá depois e finalizou. Mas a Taila Santos, que é uma especialista na luta em pé, não se enganem por aquela luta contra a Valentina Shevchenko. Ela é uma especialista na luta em pé e conseguiu controlar as costas da ex-campeã, dominar a luta, e a gente vai sempre ficar no IC, né?
se não entra aquela cabeçada acidental da Valentina, se não abre o ferimento na Taila Santos, a Taila Santos podia ser a atual campeã peso mosca do UFC, mas o se não entra em questão aqui. E nesse tempo que a Taila Santos está afastada, o que a Erin Blanchfield fez, eu vou ter que apontar o favoritismo aqui, vou ter que concordar, inclusive, com as odds, apontando favoritismo para a norte-americana, que numa luta de 3 rounds, além dela ser uma finalizadora muito perigosa, ela já se mostrou capaz de controlar lutas no chão sem necessariamente finalizar. O que a Taila Santos fez de mais impressionante no UFC foi na luta de chão, e na luta de chão a Blanchfield é melhor. Então aqui, se é para apontar uma favorita, eu aponto um favoritismo para Erin Blanchfield. Acho que tá justa essa cotação, não é um favoritismo tão grande, não é um favoritismo absurdo, mas acho que a norte-americana tem que ser favorita pelo que ela vem fazendo recentemente. Erin Blanchfield está invicto no UFC com 5 vitórias. Venceu os últimos 3 combates por finalização. Todas as últimas 3 lutas duraram menos de 1 round e meio. Taila Santos conquistou 3 das 19 vitórias na carreira por interrupção, sendo 10 por nocaute. Nunca foi nocauteada ou finalizada. 4 das últimas 5 lutas chegaram à decisão dos juízes. E vamos agora para o nosso momento. É a hora que Fernando Keller traz as melhores sugestões de apostas para o UFC Singapura. Vai que é tua, Fernando Keller. Vem que é minha, Miguel Ângelo. Vamos lá, cara. Evento complicadinho até de encontrar valor aqui. Por exemplo, na luta principal, eu não achei valor nenhum pra gente apostar aqui numa aposta simples. A gente vai guardar o Max Holloway pra botar lá na nossa múltipla, mas pra simples, pra mim tá tudo muito ajustado. Não vou me arriscar aqui. A gente vai começar as nossas apostas simples na luta feminina, Erin Blanchfield e Taila Santos. Luta que acabamos de analisar, e conforme nossa análise, a gente vai na vitória da Erin Blanchfield pagando 1,62. É a favorita, tá com jeitinho de futura campeã, nível absurdo na luta agarrada, mostrou ser competente também na luta em pé contra uma lutadora perigosa, que é a Batistaca. Então acho que a gente vai embarcar nesse favoritismo aqui da Erin Blanchfield pagando 1,62. Tem valor. Ainda no card principal, duelo de peso pesado, Júnior Tafa e Parker Porter. Essa luta para durar menos de 1 round e meio, pagando 1,87. Para mim essa odd é muito boa para essa aposta. Parker Porter tem casos de lutas que vão para a decisão dos juízes, mas na última luta dele, por exemplo, ele nocauteou no primeiro round, e o Júnior Tafa não precisa falar que é um nocauteador nato. As lutas dele são todas, praticamente todas, resolvidas ali dentro dos primeiros 5 minutos. Então por 1,87 acho que tem muito valor essa aposta para menos de 1 round e meio, Júnior Tafa e Parker Porter. Agora no card preliminar, ainda nos pesos pesados, a situação é a oposta. Valdo Cortez Acosta contra o Lucas Brzeski, o polonês, né? Lucas Brzeski contra o Valdo Cortez Acosta, o dominicano. Essa luta para durar mais de 2 rounds e meio. Cortez Acosta é um cara que é muito bom na luta em pé, tem boxe, tem tudo mais, mas não tem tanto punch. É um peso pesado que não bate tão pesado assim, costuma levar as lutas para decisão, tanto vencendo quanto quando perdeu, a única derrota dele foi sofrida na decisão dos juízes também. Então é uma aposta que eu vejo valor para mais de 2 rounds e meio, pagando 1,66. E no card preliminar ainda, no inicinho do card, a gente tem mais uma luta feminina, Nali Young contra JJ Aldrich. Eu acho que essa luta para menos de 2 rounds e meio, pagando 1,55. Ah, mas a maioria das lutas da JJ Aldrich vão para decisão. É verdade. Mas a Nali Young, o lema dela é matar ou morrer. Uma luta, de 25 lutas da carreira, apenas uma luta dela foi para decisão dos juízes. 20 lutas foram definidas ali no primeiro round. Então ela é esse tipo de lutadora que, se não resolver as coisas no primeiro round, é resolvida. Então, ou ela mata, ou ela morre. Para mim, a JJ Aldrich, mesmo sendo viciadinha ali numa decisão dos juízes, vai conseguir a interrupção ou vai perder ali no primeiro round contra a Nali Young. Essa luta durando menos de 2 rounds e meio por 1,55. Tem valor. A gente fecha nossas apostas simples com essas 4 apostas. E passando para nossa aposta múltipla, também não foi fácil de encontrar valor. A gente conseguiu juntar aqui 4 lutas para fazer uma odd de 2,23. Não é uma odd tão grande, mas a gente está falando de 4 caras que são muito favoritos. Rolando Bedoya contra o Kenan Song, o peruano da Shootbox, tem tudo para vencer essa luta com facilidade, pagando 1,30. Rinya Nakamura, o maior favorito do card, mais do que o Max Holloway. A grande promessa japonesa aí, ele junto com o Tatsuro Taira, para enfrentar o Fernie Garcia,
pagando 1,11, muito favorito aqui o japonês. Giga Chikadze contra Alex Cáceres. Giga Chikadze voltando depois daquela surra que ele tomou contra Calvin Kattar. Aqui eu acho que vai acontecer aquilo. O Max Holloway deu a surra no Calvin Kattar, o Calvin Kattar deu a surra no Giga Chikadze, o Giga Chikadze vai passar a surra pro Alex Cáceres, pagando 1,38. É o que joga a odd um pouquinho mais pra cima. E pra fechar, o Max Holloway contra o zumbi coreano, pagando 1,12. A gente não encontrou valor na aposta simples, mas para compor nessa múltipla e chegar nessa odd de 2,23, a gente vai botar aqui o Max Holloway, o ex-campeão, para fechar essas 4 lutas com uma odd de 2,23, encerrando assim o momento do UFC Singapura. E antes de encerrarmos mais uma edição do Melhores Apostas, vai lembrar, se você concorda ou discorda de alguma luta ou sugestão de aposta que deixamos aqui, deixe seu feedback nos comentários. O feedback de vocês é muito importante pra gente. Enfim, esse foi mais um Melhores Apostas Super Lutas. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. O link da Orbet está no comentário fixado. Aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Aguardo vocês no próximo programa.